Queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos mais uma vez. Juan Vidal, e na aula de hoje vamos abordar um tema bem interessante. Vamos falar um pouco para vocês sobre o sinal e a síndrome de Chilaiditi. Então vamos lá. Se vocês forem na literatura e observarem o significado de Chilaiditi, Chilaiditi ele está descrito como uma interposição principalmente de alças colônicas, ou seja, as alças colônicas se interpõem entre a superfície do parênquima hepático intimamente em contato com a superfície inferior do diafragma, subdiafragmático. É uma entidade rara e, na grande maioria das vezes, esse achado ele é fortuito. Quando esse sinal de Chilaiditi ele vem acompanhado de algum tipo de repercussão clínica, é o que nós chamamos de síndrome de Chilaiditi, ou seja, coleções com sinais e sintomas. Agora, vamos entender como é que se comporta o sinal e a síndrome de Chilaiditi em relação aos aspectos das imagens, fazendo uma correlação com a tomografia computadorizada e com a radiografia. Observe essa imagem. É uma imagem por tomografia computadorizada do segmento abdômen sem contraste em um plano coronal. Quero que vocês foquem os olhos de vocês nessa região, na altura do andar superior do abdômen. Essa região é a região direita do paciente, a região esquerda do observador, mais precisamente o hipocôndrio direito. Observem essa estrutura aqui. Essa estrutura são alças colônicas. Por que eu sei que são alças colônicas? Eu observo esse aspecto floculado, esse aspecto miolo de pão, esse aspecto com gás no seu interior e, principalmente, eu consigo observar a assinatura da alça. A assinatura da alça são essas pregas incompletas, chamadas de raustrações. Observou as raustrações, observou esse aspecto floculado, observou a localização mais periférica das alças, você já começa a pensar em alças colônicas, ou seja, alça do intestino grosso. E se essa alça do intestino grosso, essas alças colônicas, elas se insinuam para essa região, ficando interpostas, principalmente entre a superfície do parênquima hepático e intimamente em contato com a superfície inferior do diafragma, você já começa a pensar em sinal de Chilaiditi. Se esse sinal de Chilaiditi, nesse caso mesmo que nós fizemos, esse paciente, ele tem repercussão clínica como dores abdominais e vômitos, a gente já começa a pensar em síndrome de Chilaiditi. Observando mais uma vez aqui o sinal e a síndrome de Chilaiditi em outro plano, em um plano sagital, podemos observar então que se trata de alças colônicas. Então, as alças colônicas, elas são mais periféricas, ela tem esse aspecto de miolo de pão, de fezes, esse aspecto floculado, e a sua assinatura seria essas pregas incompletas, chamadas de raustrações. E você vê que tem uma insinuação dessa alça intestinal, dessa alça colônica, mais precisamente a flexura hepática, ela fica localizada, ela fica interposta entre a superfície do parênquima hepático e intimamente em contato com a superfície inferior do diafragma, subdiafragmática, caracterizando então uma alteração chamada de sinal de Chilaiditi. Nesse caso, esse paciente ele apresentou repercussão clínica como dores abdominais, vômitos e distensão abdominal. Então a gente já começa a pensar em síndrome de Chilaiditi. Em relação a uma correlação com um paciente com o sinal e a síndrome de Chilaiditi e um paciente normal, você vê aqui a diferença. Numa anatomia normal, você consegue observar toda a anatomia aqui do diafragma, a linha do diafragma, e abaixo do diafragma você tem um andar superior do abdômen, na região do hipocôndrio direito, caracterizado como a região hepática. E nessa região você não pode ter nada. Aqui você já consegue observar aqui, ó, que nós temos alças colônicas nessa região, sobrepondo essa região. Se nós temos alças insinuadas nessa região, nós já começamos a pensar em sinal de Chilaiditi. Se tem repercussão clínica, síndrome de Chilaiditi. Agora vamos fazer uma breve avaliação em relação ao sinal e síndrome de Chilaiditi em uma radiografia. Aqui nós temos uma radiografia onde podemos fazer uma análise perfeita em relação aos aspectos das imagens, temos uma boa nitidez. Então aqui nós conseguimos observar a linha do diafragma bem direitinho, o hemidiafragma direito. Observamos então a cúpula diafragmática, observamos aqui o ângulo costofrênicos, o ângulo
cardiofrênico, e aqui embaixo a gente vê essas imagens aqui em bolha, ou seja, essas imagens em bolhas de ar, onde você vê essas pregas incompletas, chamadas de raustrações. Então, a gente já começa a pensar em alças colônicas. Essas alças colônicas, elas estão interpostas principalmente entre o parênquima hepático, que está nessa região, e a superfície inferior do diafragma. Em uma anatomia normal, numa radiografia, o que é que você vai observar em relação aqui ao músculo diafragmático? Você vai observar uma imagem degradê nessa região, você vai observar vasos e você vai observar toda a sombra do parênquima hepático nessa região. E não podemos observar gás. Se nós observarmos gás, você já começa a pensar em alguns diagnósticos diferenciais, principalmente abscesso, pneumoperitônio e sinal de chilaidite. Então, os aspectos das imagens com a clínica do paciente é fundamental na caracterização do quadro patológico desse paciente. Quando falamos de pneumoperitônio, temos que entender a morfologia que vai se encontrar esse ar. Vamos encontrar também uma estrutura pintada de preto, e essa estrutura, ela toma a forma do diafragma, a forma de um crescente. Então, a gente já começa a pensar em pneumoperitônio. Diferente aqui, ó, dessa estrutura. Você pode ver que tem bolhas, entre aspas, de ar, e você vê essas pregas incompletas, chamadas de raustrações. Se são raustrações, nós chamamos de assinatura da alça. Se é assinatura de alça, nós chamamos, então, de alças colônicas. Essas alças colônicas acabam se insinuando para essa região, se interpondo entre o parênquima hepático e a superfície inferior do diafragma, caracterizando, então, sinal de chilaidite. Desse outro lado, nós vemos aqui a bolha gástrica, principalmente com níveis hidroaéreos. Então, só para fechar o caso mesmo, eu quis falar um pouco para vocês sobre o sinal e a síndrome de chilaidite, onde podemos observar essa lesão através de tomografia computadorizada e através da radiografia, onde fizemos uma correlação e vimos que o sinal de chilaidite ele é caracterizado principalmente com a interposição em relação às alças colônicas. Para você entender as alças colônicas, você vai entender o ar, você vai entender essas pregas incompletas aqui, eu chamar de raustrações, que é a assinatura da alça. Essas alças são mais periféricas e tem um aspecto floculado, aspecto de miolo de pão, de fezes. Então, você já começa a pensar em alças colônicas. E quando essas alças colônicas se interpõem, elas se insinuam para a região do hipocôndrio direito, fica interpostas aqui entre a superfície do parênquima hepático e intimamente em contato com a superfície inferior do diafragma, você já começa a pensar em sinal de chilaidite. E se esse paciente tem alguma repercussão clínica em relação ao sinal de chilaidite, como dores abdominais, vômitos, distensão abdominal, você já começa a pensar em síndrome de chilaidite. Então, a aula de hoje seria isso, falar um pouco para vocês sobre o sinal e a síndrome de chilaidite, fazer uma correlação em relação à tomografia computadorizada e à radiografia. Então, seria isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula, meus amigos.